Quem vai fazer aniversário amanhã? O Theo? Cadê o Theo? Theo, quantos anos você vai fazer, Theo? Hein? Né? Então é motivo de alegria, né? Nós abençoarmos essas crianças lindas, né, que estão aqui, Guilherme, meninas e meninos. Deus abençoe vocês no estudo e que a professora seja uma administradora da palavra de Deus e que vocês saiam dali contentes porque Deus falou com vocês. Podem ir, 1, 2, 3 já. Coisa boa, né? Para essa criançada correndo na igreja. Anima a vida da gente e anima a vida da igreja. E também chama a gente, ou relembra a gente do nosso compromisso com a educação dessas crianças, com a educação desses meninos e meninas na presença do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite, como esteve conosco durante todo o dia, que o Senhor nos reanime, nos fortaleça, amém? E que a gente tenha uma semana abençoada, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Leiamos. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Que Deus nos abençoe nesse tempo de reflexão da sua palavra, que Ele possa abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para entender o que Ele tem para a gente nessa noite. Vou contar uma coisa para vocês. Eu estava lendo o texto bíblico aqui e eu chiei demais hoje lendo o texto bíblico. Eu estava me escutando, vasilhas, e aí eu ia me escutando e ia chiando. Acho que é saudade da minha terra. E as mudanças na vida da gente, elas aparecem de uma hora para outra. Não é verdade? Quando a gente, desde muito pequeno, a gente aprende o significado da palavra mudança. Desde quando a gente aparece no mundo, isso está muito presente na nossa trajetória. A gente ainda como substância informe no ventre da nossa mãe, a gente vai sofrendo uma série de transformações, vai tomando forma e a vida vai se manifestando por meio das mudanças. E essa palavra, independente do idioma que ela for falada, ela tem a ver com alteração, com você sair de um estado
estado para o outro. Essa saída, ela pode ser de forma planejada ou não. E aí eu vou pedir para você pensar agora rapidamente na sua linha do tempo, na linha da sua vida. Se você consegue identificar pelo menos 3 mudanças importantes que você vivenciou. Você consegue pensar aí? Deu para ver? Algumas foram boas ou vocês só pensaram em mudanças boas? Só boas? Alguém aqui trouxe a memória de uma mudança que não foi tão boa? O pastor Guilherme trouxe quando o avô dele morreu. Essa palavra mudança também está muito presente no universo da igreja. Essa é a função do Evangelho na nossa vida. À medida que a gente vai conhecendo a Cristo, a gente vai caminhando com Cristo. O natural é que a gente vá mudando o nosso caráter, mudando a nossa forma de ver a vida. São mudanças esperadas e até plausíveis. Mas eu não queria falar desse tipo de mudança. Hoje eu queria pensar naquelas mudanças que entram na nossa vida sem a gente esperar. Aquelas mudanças não previstas. E mudança não prevista, quando é boa, a gente chama de surpresa. E como é bom ter surpresa na vida, né? Surpresas boas. Mas quando essas mudanças aparecem e elas não são tão boas, a gente traz outros nomes: imprevisto, acidente, contratempo, né? Vicissitude. Olha só, esse é o meu dicionário, né? Vicissitude. E essas mudanças muitas vezes, como diz a música, entram sem pedir licença, mudam a nossa vida, né? E nos convidam a rir ou chorar. Essa mulher, ela viveu uma mudança imprevista. É daquelas que aparecem na nossa vida e que a gente não gostaria nunca de viver essa experiência. Mas ela está presente porque ela faz parte da vida. Essa mulher ficou viúva. E a viuvez trazia para ela uma situação muito complicada. Condição de incerteza, de insegurança. Até porque essa viúva precisava agora depender dos seus filhos ou de um parente próximo para que ela pudesse ser sustentada. O texto diz para a gente também que ela está endividada, que a família tinha dívidas, o marido morreu, o credor está batendo a porta, está cobrando a dívida. E essa dívida, ela seria paga por meio dos seus filhos, por meio da escravização desses filhos. Além de perder o marido, outra mudança nada agradável batia na porta dela dizendo assim: eu quero receber o meu dinheiro e se você não tiver dinheiro você vai ter que me dar os seus filhos. E quem era esse marido? O texto diz pra gente que ele era um discípulo dos profetas. Ele era um filho de Eliseu, como era chamado na época, participante da escola de profetas. A escola de profetas era um espaço de instrução. Aqueles homens que gostariam, que queriam servir ao Senhor, que queriam andar mais perto do Senhor, eles entravam para essa escola. E para além dessa escola, para além da dimensão da instrução, essa escola tinha também, ela assumia um formato de irmandade. Havia solidariedade ali. Um cuidava
Esses profetas, eles tinham responsabilidade de ensinar as novas gerações sobre Deus, sobre a cultura, sobre tudo aquilo que o Senhor tinha feito e que o Senhor ainda faria. E essa mulher também dá informação para a gente, quando ela se dirige a Eliseu, ela fala: tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse era um homem temente a Deus. Era alguém que tinha feito a opção por respeitar Deus. E aí a gente começa a falar de uma mudança, de uma tragédia que chega na casa de um filho de Deus. E às vezes a gente acaba sendo contaminado por um evangelho que prega que se um filho de Deus, uma filha de Deus está passando por problemas, por dificuldades, essa pessoa deve estar em pecado. Ou essa pessoa precisa ofertar tudo que ela tem para sair dessa situação. Essas mudanças são parte da vida. E a gente ainda não sabe muito bem porquê, ou talvez saiba, mas o fato é que todas as pessoas que estão aqui, eu e você, nós estamos vulneráveis a essas mudanças. Elas batem também a nossa porta. E eu queria pensar, a partir da trajetória desse texto, da trajetória dessa mulher, algumas pistas, algumas indicações para que a gente consiga, nesse tempo de uma mudança imprevista, lidar com ela da melhor maneira possível. O versículo 1 aponta para a gente que a mulher foi até Eliseu. Essa mulher foi ao lugar certo. Às vezes a gente, diante de um imprevisto, de uma tragédia, enfim, de uma situação não esperada, a gente fica até meio tonta, meio tonto. E a gente não sabe muito bem, no primeiro impacto, para onde correr. Mas o fato é que essa mulher nos aponta uma direção. Em tempos de imprevisto, de mudanças inesperadas, de mudanças ruins na nossa vida, essa mulher nos convida a ir em direção a Deus, a ir em direção a homens e mulheres que podem colaborar com ela. Tem também gente que, quando passa por um tempo de tragédia, às vezes por ter uma interpretação muito errada do que significa caminhar com Deus, se Deus está aqui, ela vai para lá. Se afasta de Deus, vai no sentido contrário. Mas o desafio para a gente é que, diante dessas situações, a gente se aproxime de Deus. E isso tem a ver também com a maturidade que a gente vai adquirindo na nossa caminhada espiritual. Quanto mais perto de Deus, e quanto mais experiente na vida também, a gente vai lidando diferente com essas situações. E a gente sabe que o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que opera hoje e que seguramente Ele vai atuar na nossa vida, ainda que não seja da maneira como a gente esperava. Amém. Essa mulher se achegou a Deus pela experiência de fé que ela já tinha vivenciado. Era uma casa onde tinha pessoas tementes a Deus. E diante do profeta, ela clamou a Eliseu. Mas ela não cobra. Ela informa, ela apresenta o problema. E essa atitude sinaliza também para a gente uma
Deus, nós não temos o poder de decretar nada. Nós não podemos encostar Deus na parede. Nós não temos o poder de determinar nada. Nós somos dependentes da graça de Deus. Cuidado com essa mensagem que te convida a decretar, a colocar Deus na parede, a dizer: Senhor, se não passar de hoje. E as pessoas apregoam isso como se isso fosse expressão de uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira é aquela que reconhece o Deus Todo-Poderoso como aquele a quem eu posso entregar o meu problema, mas que reconhece também que o Senhor é soberano sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre tudo mais que eu tiver. E aquela mulher se apresentou com temor diante do Senhor. Diante daquele homem, estava uma situação bem complicada. Talvez a primeira fala de Eliseu, que te hei de fazer, possa até demonstrar: o que eu vou fazer agora, meu Deus? Essa mulher veio até aqui. E aí eu me lembro que Eliseu pediu porção dobrada, né? E quando a gente pede porção dobrada, me parece que provações dobradas às vezes chegam também. Mas Eliseu faz uma pergunta interessante para essa mulher: o que você tem em casa? E aí, diante do homem de Deus, depois de expressar o seu problema, ela é convidada a olhar para dentro da sua casa de novo. O que é que você tem em casa? O problema bateu a porta, a morte de uma pessoa querida chegou, o credor bateu a porta, e o que ela tinha em casa? E essa mulher fala: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eu não tenho condição de resolver absolutamente nada. Eu só tenho uma botija de azeite. Diante dessas situações que nós vivemos, e que o primeiro impulso é olhar para essa situação e enxergar a saída, o convite do Senhor a mim e a você é que a gente olhe para essa situação, mas na perspectiva da esperança. Irmãs e irmãos, nós não somos de todo ruim, porque a graça do Senhor habita e opera em nós. E nós somos bênçãos. E nós somos pessoas boas. Ainda que a situação seja tão adversa, que te machuque tanto, não olhe para você como se você não tivesse nada de bom. Não olhe para essa situação como se não tivesse saída. Aquela mulher, ela foi desafiada a olhar para além do nada. E quando ela enxerga, quando ela olha, ela vê que ela tem uma botija de azeite. O azeite, ele é um elemento central na cultura da Bíblia. Ele servia como remédio, como alimento, para ungir, para refrescar, para cuidar das pessoas. E ele era um elemento muito simbólico no culto. Ele era a alusão ao Espírito Santo de Deus. Esse azeite, o azeite era o combustível para a luz não apagar. O azeite era o combustível para a luz não apagar.
essa mulher aponta essa vasilha de azeite, eu gosto de pensar que é pela espiritualidade que ela tem, que é pela presença do Senhor que habita naquela vida e naquela casa, que ela consegue enxergar para além do nada. E eu queria convidar você nesse sentido. Em que medida a presença de Deus na sua vida tem te dado condições, tem te instigado, tem te desafiado a olhar para as situações difíceis que você tem vivido na perspectiva da esperança? Não é algo fácil. E eu não estou falando de autoajuda aqui, porque eu não acredito nisso, nem em programação neurolinguística, porque isso é uma coisa do exterior que vem para o interior. Eu acredito no poder do Espírito Santo de Deus, que mexe com a minha vida e me faz olhar de forma diferente. Amém. É com aquilo que aquela mulher tinha que o milagre começou a acontecer. Tem saída. Tem saída. E Deus usou o que ela tinha para começar a transformar a vida dela. Não pensa que o milagre, a necessidade que você tem, é algo que vai cair do céu e que vai vir na sua cabeça. Eu até creio que Deus pode fazer isso, mas eu gosto de pensar nesse Deus que conta comigo para transformar a minha própria história. Porque quando a gente está envolvido no processo, quando a gente sabe o quanto dói transformar a vida, a gente consegue saborear mais a vitória. E aquele homem instrui aquela mulher. E as instruções dadas são: vai, pede vasilhas, não poucas, ou seja, pega muito. E essas ordens são para ela. É o convite para que ela assuma uma postura de protagonista na mudança da vida dela, mediante a graça e a orientação do Senhor. Sai desse espaço de lamento e, a partir do clamor que você fez a Deus, se movimenta de acordo com as orientações de Deus. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor, mas nem sempre, diante do nosso clamor, quando o Senhor nos responde, nós assumimos o compromisso de cumprir a orientação do Senhor. Porque muitas vezes essa oração traz, essa orientação traz sacrifício. Essa orientação traz renúncia. Essa orientação me movimenta a sair do meu comodismo. E a gente fica na dimensão só daquela hiena. Ó vida, ó azar. E a gente se aproxima assim de Deus, e Deus tem misericórdia da nossa vida, mas as instruções são muito desafiadoras e a gente para no meio do caminho. E quem vai ajudar a buscar a vasilha? Os filhos também se colocam nesse processo. E nós estamos vivendo uma crise muito complicada. De uma maneira ou de outra, quem é pobre tem sentido no bolso. Quem é rico tem guardado dinheiro para investir depois. Mas quem é pobre tem sentido no bolso. E eu queria falar para as famílias aqui. Muitas vezes, nós criamos as crianças num mundo que não existe. Muitas vezes a gente acha que prover tudo sem dizer não
é demonstração de carinho. E nós subestimamos a capacidade das crianças entenderem. Nós subestimamos a parceria das crianças. Nós subestimamos a ajuda que essas crianças podem dar. E estou falando de crianças, de adolescentes e de jovens. Aqueles filhos estavam vendo que a situação estava difícil e foram convidados por aquela mulher a se engajarem no processo de superação. Não criem as crianças num mundo que não existe, porque chega uma hora que a gente se depara com o mundo real. E se eu não tenho maturidade, se eu não aprendo desde criança a lidar com o mundo real, eu vou bater cabeça quando eu estiver lá. Se está apertado na sua casa, não tenha dívida para dar tudo o que quer. Se está sem grana, isso acontece com todo mundo, tenha coragem de dizer e convide toda a família a olhar para essa situação e, a partir da presença do Senhor, colaborar. É economizando, é deixando de ir no cinema. Ninguém morre por isso. Eu não tive festa de 15 anos porque não tinha grana. E eu não precisei de terapia por causa disso. Fui na terapia até por outras coisas, mas não por isso. E no meu aniversário de 15 anos, a gente tinha um bolo de chocolate lá, todo torto, porque deu errado na hora. Refrigerante. E tinha pessoas muito boas que estavam lá também. E eu não esqueço desse aniversário. Porque a gente estava naquelas crises, sabe? Lá no Rio a gente chama de pindaíba. Aqui também? Então a gente estava naquela pindaíba. Mas eu sei que dentro do limite, como minha mãe e meu pai chegaram para mim e falaram, dentro do limite, eles fizeram o possível para que eu tivesse um bolo de chocolate. Tenha coragem de viver a realidade dentro da sua casa. Isso é a melhor demonstração de amor para o seu filho e para a sua filha. Entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. A porta é algo presente também, especialmente nesse ciclo de milagres de Eliseu. A porta está presente também lá no Êxodo. A porta é a divisão entre o mundo exterior e o mundo interior. Não é se isolar dos problemas, mas dentro de casa é o lugar da espiritualidade, é o lugar da preservação da espiritualidade. Dentro da sua casa tem sido assim? Qual é o espaço da espiritualidade, do momento devocional que tem dentro da sua casa? É dentro de casa que o milagre aconteceu. Foi dentro de casa que o milagre aconteceu. E eu creio, irmãs e irmãos, que dentro da nossa casa é espaço para que o milagre aconteça. Amém. Por meio do nosso engajamento, por meio do nosso reconhecimento que Jesus Cristo tem que ser o Senhor da nossa casa. Fechar a porta não é se isolar, mas é não se abrir para as orientações e perigos do mundo, que muitas vezes desvirtuam as orientações de Deus. O versículo 5 diz que ela fechou a porta e lhe chegavam as vasilhas. E à medida que as vasilhas iam chegando, ela ia derramando azeite. E é interessante perceber que o Senhor pede
são vasilhas vazias. E o profeta dessa época não era uma pessoa rica. Esse povoado onde Eliseu atuava era um lugar pobre. E eu fico pensando, quem eram as pessoas que entregaram essas vasilhas? Como é que era essa vizinhança? E às vezes, a gente está com vasilha vazia dentro de casa, mas chega gente na nossa porta, batendo, e o Senhor nos convida a emprestar a vasilha. O Senhor nos convida a emprestar. Minha primeira nomeação foi no Carnãozinho. E foi uma experiência muito interessante. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Está muito cedo para eu esquecer as histórias que eu já contei aqui, né? Mas eu não sei se eu já contei. O fato é que eu cheguei lá no primeiro dia e tinham 2 membros adultos e umas 60 crianças. E a gente peca quando a gente não olha para a criança como membro da igreja, né? E as crianças chegaram e tinham aquelas 2 pessoas. E aí a Marina chegou para mim e falou: pastora, vamos começar. Eu falei: não, vamos esperar as pessoas chegarem. E aí ela falou: já chegou todo mundo. E eu tive uma das melhores experiências da minha vida até aqui. E essas crianças cantavam uma música no ofertório, crianças muito carentes, que dizia que quando a gente reparte o que tem, não falta nada a ninguém. Não falta nada a ninguém. Porque é melhor dar do que receber. E aquele e aquela que dão, que lutam para que outras pessoas tenham. Os filhos dos leões sofrem necessidade, mas as pessoas que temem ao Senhor de nada têm falta. Não deixe de emprestar a vasilha. E eu não estou falando apenas financeiramente, não. Nós somos vasos de barro, onde o poder de Deus habita e nos aperfeiçoa. E às vezes as pessoas têm batido a nossa porta, pedindo para que a gente dê um tempo de atenção, pedindo para que a gente possa ser um ouvido. Se as nossas vasilhas estão muito cheias, é pouco provável que a gente derrube o que tem dentro delas para emprestar. É pouco provável. Aquela mulher vai enchendo uma vasilha após a outra. Uma vasilha após a outra. E chega uma hora que ela fala para o filho: me dá mais uma vasilha. Acabou. E aí uma outra mudança tinha chegado na vida dela. Porque a vida é assim. São ciclos. A gente vivencia situações difíceis, mas mudanças muito boas também chegam até nós. E elas são tão importantes que foi isso que figurou no pensamento de vocês quando eu pedi que vocês trouxessem a memória. Outra mudança tinha chegado na vida daquela mulher, sem decretar nada, sem encostar Deus na parede, apenas fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado. E o versículo 7 aponta algo extremamente determinante para o nosso processo de santificação. O texto diz: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Era uma mudança, tinha chegado a fartura na casa dela, mas aquela mulher se manteve fiel a Deus. E às vezes, na nossa caminhada, quando o negócio está apertado, a gente está ali, bem juntinho de Deus. Mas quando chega a bonança,
seduzir por essa bonança, achando que não mais virá nenhuma outra dificuldade, e a gente esquece de Deus, daquele que traz a bonança e daquele que se faz presente em meio à tempestade. Diante daquela bonança, aquela mulher vai ao homem de Deus, e Eliseu mais uma vez traz uma ordenança para ela, e mais uma vez aquela mulher se dispõe a cumprir a ordem de Eliseu. Vai, vende o azeite, paga as suas dívidas e vive do resto. O que Deus fez na vida daquela mulher sobrou. Foi além do que ela necessitava. Deu para pagar a dívida e sobrou. E aí eu queria falar sobre dívidas aqui também. Tem gente que se endivida de uma maneira extremamente irresponsável. E depois não tem saída mesmo, não. Eu sei que muitas dívidas nós contraímos por necessidade, mas muitas dívidas nós contraímos por irresponsabilidade. Diante da bonança, diante da fartura, aquele homem dá uma orientação: vai e paga as tuas dívidas. Nós temos que honrar os nossos compromissos, irmãs e irmãos. Isso faz parte de um bom caráter. É por isso que, diante de um tempo de crise, a gente não pode tirar os pés da realidade, achando que vai vir do nada a resolução para essa crise. Além de pedir aquela mulher para pagar a dívida, aquele homem fala o seguinte: vive do resto. E eu gosto de ler ele dizendo o seguinte: vive conscientemente do resto. Porque às vezes a gente não sabe lidar com as bênçãos que a gente recebe do Senhor. Essa história aponta para mim e para você que em tempos de crise a gente tem que se aproximar do Senhor. Amém. A gente tem que estar disposta a ouvir a sua voz e a cumprir o seu chamado. Esse texto também aponta para a gente a nossa responsabilidade de servirmos como vasilha para quem precisa. A vasilha deixou de ser uma vasilha e foi instrumento de solidariedade. No meio do povo de Deus, ninguém pode passar fome. O ideal é que no mundo ninguém passe fome. E nós somos instrumentos para que isso aconteça. Que no tempo de bonança, porque ela vem, porque o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus provedor, que a gente reconheça a presença de Deus na nossa vida e que a gente continue a viver conforme a vontade dele. Amém? Queria te convidar a se colocar em pé. Eu queria orar com você. Eu não sei em que medida você se identificou com o que esse texto disse para a gente hoje, com o que foi falado aqui. Eu não sei se você está em tempo de bonança ou se você está em tempo de crise. Mas eu queria que você apresentasse a sua vida ao Senhor. Eu também não sei se você tem deixado de ser uma vasilha solidária, que você peça perdão ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos pela tua sabedoria. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem cuidado de nós. De forma inimaginável. Muitas vezes nós não temos nem dimensão da extensão do seu cuidado. Pai,
Nós vivemos tempos de crise e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor abençoe o nosso salário. Que o Senhor abra a porta de emprego para quem precisa, abra oportunidade de emprego para quem precisa, Senhor Deus. Que o Senhor também nos dê condição de ofertar e dizimar na Tua casa, Senhor Deus, como expressão da nossa gratidão, Senhor Deus. Que o Senhor possa também nos orientar, Pai, a como viver nesse mundo de maneira sóbria e sem ostentação, Senhor Deus. Que o Senhor nos ensine a educar as crianças, Senhor Deus, para que elas sejam muito melhores do que nós, ó Pai. E te agradecemos também pela bonança, Senhor Deus, porque ela soa como refrigério, como bálsamo em tempos de tristeza, ó Pai. Cuida de nós, fica conosco, Senhor Deus, e nós te agradecemos pelo teu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Podem assentar, amados. Eu convido a